Esse é o Ancapso. Nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 15 de abril de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E hoje, só para lembrar vocês, tem várias notícias preocupantes no mundo todo aí. Um atentado, ou mais de um atentado contra o primeiro-ministro do Japão. Um golpe no Sudão está acontecendo neste momento, com a Força Aérea atingindo vários prédios na cidade, lá na capital. Tem confusão no Monte do Templo de Israel, mas eu vou falar sobre todos esses assuntos em outros vídeos, tá? Na Ucrânia, observamos os últimos desdobramentos aí dos vazamentos que aconteceram lá nos Estados Unidos. Tem mais alguns detalhes que surgiram aí. Mas o principal problema que você vê agora é, por exemplo, no caso da conversa do Zaluzhny, que é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas, e o Milley, que é o equivalente lá nos Estados Unidos, né? Em que o Zaluzhny ficou com receio de passar as informações sobre a contraofensiva para o Milley, né? Realmente deixou os Estados Unidos numa posição muito ruim esse vazamento aqui, mas isso prejudica a Ucrânia também, porque a cooperação nesse caso, passar segredos de um lado para o outro, é fundamental para ter um funcionamento, uma parceria adequada aí, né? Mas as preparações para a contraofensiva continuam a plena força, muito equipamento chegando, muita munição prevista de chegar nos próximos dias. Em Bakhmut, o aumento da intensidade de ataques dentro da cidade levou a um aumento na captura de prisioneiros de guerra russos, né? Tem uma leva enorme de prisioneiros russos, tanto do grupo Wagner quanto do exército militar russo, que foram capturados pelos ucranianos, e tem algumas conversas deles aqui que são assustadoras. A taxa de sobrevivência entre prisioneiros, o pessoal que o grupo Wagner recruta na prisão, é de 2%. É algo impressionante realmente. E houve uma grande explosão lá em Bakhmut, na área cinza, ou seja, a área que não é nem os russos nem os ucranianos ali. E ambos os lados estão dizendo que foram eles que explodiram o prédio. Quem está falando a verdade, vocês sabem, né? É lógico que são os ucranianos. Os russos sempre mentem nesse caso, mas nós vamos ver, foi uma grande explosão. Muito provavelmente os ucranianos dinamitaram o prédio, como eles têm feito, né, já há vários dias, e abandonaram o prédio. Quando os russos chegaram, eles explodiram o prédio, né? O Prigozhin falou pela primeira vez em encerrar essa guerra, acabar com a guerra e focar agora em manter os territórios conquistados, segurar os territórios que foram conquistados, o que indica que realmente eles estão chegando no limite da capacidade de avanço russa. Já viram que não vão conseguir avançar mais do que isso. Falta ainda eles perceberem que também não vão conseguir manter os territórios que eles ocuparam, né? A Rússia cancelou os desfiles dos dias da vitória, né? Dia 9 de maio agora é o dia da vitória, o dia que a Rússia comemora a vitória na Segunda Grande Guerra, e geralmente se comemora com um desfile militar, como acontece aqui no Brasil no 7 de setembro, e várias cidades foram canceladas. A desculpa dos russos é que cancelaram por motivos de segurança, mas a informação que a gente tem agora é que cancelaram por falta de tanques. Não tem tanque para fazer o desfile militar, né? E o Lula fala mais besteira sobre a guerra. Claramente o cara é ativo russo, está sendo teleguiado por Putin. Ele falou que essa guerra só interessa a Europa e Estados Unidos, eles deviam parar de mandar armamento para a Ucrânia, porque isso está prolongando a guerra. Que história é essa? Se só interessa aos Estados Unidos e a Europa, então não interessa a Rússia, né? Por que a Rússia não tira os soldados de lá? Que coisa maluca que esse cara tá falando. A Rússia invadiu outro país e o cara tá defendendo a Rússia. É um verme, um corrupto, um socialista. O cara só se alinha com as piores ditaduras do mundo. Realmente um absurdo. Felizmente a comunidade internacional está começando a perceber o problema que é Lula. O pessoal está vendo isso, né? Infelizmente está vendo tarde demais. Acreditaram na imprensa brasileira, que fala um monte de coisa contra Bolsonaro, acabaram ajudando a eleger essa coisa. Agora, meu amigo, agora ele está eleito, né? Mas a pedalada do INSS que ele deu já justifica o impeachment. Eu acho que já está na hora de a gente começar a protestar para pedir o impeachment desse cara. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Açougueiro de Cachorro da Manchúria. Haddad irá taxar essa pauta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começando com alguns assuntos aqui menos significativos, mas que podem indicar coisas mais significativas. Aqui ele o Ozint URI está falando que não, tem boatos, reportes não confirmados de que o porto de Sevastopol foi fechado. Esses boatos já foram confirmados. Já teve
a mídia lá de Sevastopol já emitiu comunicado avisando que está totalmente fechado para tráfego o porto de Sevastopol, o que significa que os russos estão temendo um ataque ucraniano aí nos próximos dias, ou talvez nas próximas horas, né? Todo o tráfego militar, privado ou comercial na Bahia está fechado e eles estão fechando a barreira na entrada de Sevastopol. Essa imagem aqui é antiga, não é a imagem de agora cedo, mas isso está acontecendo agora, na manhã do dia 15 de abril, né? Também teve uma grande explosão em um depósito de munição em Olesk, aqui próximo a Kherson, do lado, em frente a Kherson, né? Aqui a gente não tem imagem dessa explosão, mas foi uma grande explosão feita ali. Bom, alguns detalhes que ainda ficaram sem explicação dos vazamentos lá, dos dados lá do rapaz de Massachusetts, né? Uma das coisas que tinha vazado é que haviam tropas de elite americanas, inglesas, francesas, de vários países ocidentais na Ucrânia. Era uma quantidade mínima, não dava 100 pessoas no total. Mas já foi suficiente para os russetes virem com aquele papo. Ah, tá vendo? A gente está lutando contra a OTAN. Eu falei, a gente está lutando contra a OTAN. Não é a Ucrânia que está chutando a nossa bunda, não. É a OTAN e coisa e tal. Só que eu falei, pô, é um absurdo isso, porque menos de 100 pessoas, né? E agora está a explicação aqui, ó. O Yaroslav Trofimov esclarece que dos 29 soldados regulares do exército americano, eles estão na guarda da embaixada em Kiev e de um escritório de defesa que os Estados Unidos têm lá. Não tem ninguém perto da linha de frente nisso daqui. E tem também algumas pessoas que estão lá fazendo o inventário de entrega de arma. Vocês lembram que tinha uma certa discussão entre republicanos e democratas, e os republicanos agora são maioria na Câmara lá nos Estados Unidos, né, na House of Representatives, e daí eles exigiram que houvesse um mecanismo de auditoria para garantir, porque houve umas notícias absurdas, a gente falou que era fake news isso, de que estariam havendo desvios de armas, desvio de munição na Ucrânia, tudo notícia plantada pelos russos, mas de qualquer forma os republicanos exigiram esse tipo de auditoria, então tem alguns militares lá na Ucrânia fazendo esse tipo de auditoria também. Ninguém na linha de frente. E os outros países, Inglaterra, França e etc., é a mesma coisa, é o pessoal que faz a guarda da própria embaixada do país lá em Kiev. Não tem ninguém na linha de frente, os russos estão tendo suas bundas chutadas pelos ucranianos mesmo, não tem ninguém da OTAN fazendo isso lá, né? Agora, o grande problema desse vazamento é a quebra de confiança que certamente isso vai gerar, né? Olha o caso aqui que está sendo descrito. O Milley, né, que é o chefe do Estado-Maior americano, pediu ao Zaluzhny, que é o comandante das forças ucranianas, informação sobre a defesa e inventários de armas e munição e coisa e tal. E o Zaluzhny ficou hesitante de prover tudo em detalhes. Não apenas ele tentou proteger os planos, mas também evitou compartilhar o posicionamento de estoques de munição e coisa e tal, porque isso é o grande temor dos ucranianos, né? Veja, naqueles vazamentos que houveram lá não tinha nenhuma informação sobre onde estariam as munições e coisa e tal, mas agora é um risco que existe, né? Se tem esse cara que estava vazando lá, quem garante que não tem outro cara em outro Discord fazendo a mesma coisa, né? Então, mesmo com essas condições estipuladas, o Zaluzhny foi mais reservado ao mandar informações, né? Inclusive, chegaram a mandar uma versão falsa do plano para tentar ocultar o que realmente era o plano de campanha defensiva, da defesa ucraniana. Enfim, esse tipo de problema, infelizmente, assim, eu não estou criticando o Zaluzhny, não, ele está certo. Ele não pode ficar abrindo informação para os Estados Unidos se está tendo vazamento lá, né? Por outro lado, isso é extremamente preocupante, por quê? Porque os Estados Unidos são um parceiro muito importante nisso, né? Evidente que a ajuda americana é muito importante para a Ucrânia. Então, esse tipo de segurar informação pode acabar piorando a situação, culpa do tal do Jack Teixeira lá, né? Mas, bom, a preparação para a contraofensiva continua e saiu uma reportagem aqui no Warzone falando sobre um oficial ucraniano que diz que existem armas novas sendo usadas na Crimeia, né? A gente já falou sobre isso quando teve aquela explosão em Jankoy e depois mais aqui embaixo em Feodósia,
que eram locais que os ucranianos não teriam como atingir com HIMARS, né? O HIMARS não vai a esse alcance todo. E eles estariam usando alguma outra arma. Muito se estipulou se chegou ao ATACMS ou se estava usando algum outro tipo de arma americana, e também a questão toda é a possibilidade de estarem usando o Green 2, né, que é uma arma desenvolvida pelos próprios ucranianos. Então, o que ele está dizendo aqui é que provavelmente é isso, essa arma nova ucraniana, os ucranianos já têm alguns mísseis desse tipo e já conseguem usar isso contra a retaguarda russa. Evidentemente, por enquanto a gente tem muito poucos casos de explosões aqui na retaguarda, os ucranianos devem estar fazendo isso mais para teste e para casos assim realmente muito significativos, quando tem uma quantidade muito grande de equipamento e soldados russos ali, né? Provavelmente estão aguardando a maior parte desses mísseis para os dias antes da contraofensiva. Bom, e também continua o exército ucraniano mostrando aqui a preparação deles para a linha de frente, né? Um monte de tanque e blindados caminhando aqui em algum lugar da Ucrânia. Uma bela coluna isso daqui. Eu espero que isso não seja perto da linha de frente, porque eles estão muito perto um do outro, né? Não deveriam andar tão perto assim, próximo da linha de frente. Mas na retaguarda não tem problema, né? Devem estar se preparando aí para alguma ação. E outra informação que tem aqui, o pessoal conseguiu um vídeo que parece mostrar um tanque Abrams, né? Ou seja, isso aqui foi filmado por um soldado ucraniano e parece ser um tanque Abrams na Ucrânia. Será que tem mesmo tanque Abrams na Ucrânia? Os americanos prometeram entregar tanques Abrams, mas eles não iam entregar tanques que eles têm em estoque. Eles encomendaram para a empresa que fabrica os tanques para fabricar tanques Abrams para entregar para a Ucrânia. Ou seja, isso deve ser coisa mais para o segundo semestre, né? Mas pode ser que já tenham feito pelo menos um ou dois, lá já tenham mandado para a Ucrânia, talvez para treinamento, alguma coisa assim. Eu acredito que seja mais nesse sentido. A contraofensiva que vai ser feita agora no verão, muito provavelmente ainda vai ser baseada no Leopard, que está chegando em maior número agora, e nos tanques da era soviética, ainda que a Ucrânia ainda tem bastante deles aqui, né? O Abrams vai ficar mais para continuidade depois. A contraofensiva ucraniana, a gente espera que ela retome uma boa parte do território, mas é ilusão achar que vai resolver tudo, vai expulsar totalmente os russos. Ia ser muito difícil isso, né? Infelizmente, ainda vai ter muita guerra pela frente. O Smart Ukrainian Cat aqui está sacaneando os americanos, né? Está dizendo aqui que, bom, até o dia de hoje, a Ucrânia mandou mais tanques para os Estados Unidos do que os Estados Unidos mandou para a Ucrânia. Por que ele está falando isso? Porque chegaram lá nos Estados Unidos alguns tanques russos capturados pelos ucranianos. Esse aqui é um T-90. Eu acho que só tem esse aqui, né? Não, tem outro aqui também. Tem alguns blindados russos capturados pelos ucranianos foram enviados para os Estados Unidos, né? Muito provavelmente os Estados Unidos querem desmontar isso daí, ver a tecnologia, entender como é que está sendo feito o tanque, né? Isso aí certamente dá muita informação para os americanos. E como os americanos estão mandando um monte de Abrams para a Ucrânia, não mandaram ainda, mas vão mandar um monte de Abrams para a Ucrânia, não tem problema, né? Faz todo sentido para a Ucrânia mandar esse T-90M lá para os Estados Unidos para ser estudado. Só que aí o pessoal tá cutucando, né? Até o momento, como não chegaram os Abrams ainda, a Ucrânia mandou mais tanque para os Estados Unidos do que os Estados Unidos para a Ucrânia. Enfim, é besteira isso daí. Certamente, por mais que os equipamentos russos sejam atrasados e coisa e tal, a tecnologia americana seja muito superior, evidentemente é importante para os americanos saber exatamente o que os russos estão usando nos tanques dele. Esse caso de tanque que estava sendo usado em batalha é algo muito importante, né? Você tira muita informação, porque nesse ponto você imagina que o país não vai ocultar nada, ele pode ocultar num desfile, ele pode ocultar num intercâmbio diplomático, mas na hora de usar numa batalha, ele vai usar tudo que ele tem de capacidade ali. Enfim, é isso daí. Está em Louisiana esse tanque. E, agora, está chegando um monte de coisa na Ucrânia. Esses daqui são os obuses italianos M109L, blindados, que estão passando aqui em alguma estação de trem, aqui em algum lugar, provavelmente a caminho da Ucrânia, né? Provavelmente na Romênia, isso daqui, esse tanque indo em direção lá à Ucrânia, né? Bom, e também a Dinamarca se comprometeu a mandar os Leopard dela
em pouco tempo lá para a Ucrânia, já está tudo preparado, devem chegar em poucos dias, lá em poucas semanas, né? Para vocês verem que essas entregas de armas para a contraofensiva vão acontecer ao longo de todo o ano. Não vai ter, não é algo que os ucranianos não vão esperar estar com tudo aqui para começar a contraofensiva, não faria sentido isso, né? O ponto importante aqui é muita coisa já chegou e algumas coisas estão chegando já nos próximos dias, ou seja, muito em breve já vai estar tudo pronto para isso. Quando é que vai acontecer de fato, vamos aguardar. Bom, enquanto isso, vocês sabem, os soldados russos estão tendo aí dias muito ruins, aí, tanto em Bakhmut quanto em outros lugares, né? Esse caso aqui é um caso de um soldado russo dando um depoimento que ele está lotado na defesa territorial, ou seja, defesa territorial, em tese, você não vai para a linha de frente, você fica só defendendo uma área que o seu exército conquistou, né? Só que aqui no caso, ele está dizendo que ele foi colocado lá em Vuhledar. Vuhledar é logo ali atrás. Ele diz que tudo que ele pode fazer ali é se esconder de bombardeio e rezar para não ser pego, né? E, adicionalmente a isso, ele não ganha o soldo completo, porque ele supostamente está na retaguarda, não está na linha de frente. No entanto, ele está na linha de frente. O cara está reclamando bastante disso aqui. Parece que é uma situação bastante comum entre as tropas russas. Todo mundo promete, quando os russos chamam os mobilizados, falam, não, você vai para artilharia, você vai para defesa territorial, vai ficar na retaguarda e coisa e tal. Quando chega na linha de frente, meu amigo, é linha de frente mesmo, não tem esse negócio não. E bom, em Bakhmut particularmente, como teve um grande aumento da ferocidade da luta ali, né, tá cada vez mais intensa a luta em Bakhmut, o número de prisioneiros feitos pelos ucranianos cresceu bastante. Então aqui teve mais 40 garotos de Moscou aqui que foram pegos, né, pelos ucranianos ali na região de Bakhmut. E não é só eles, aqui também tem mais um grupo que foi pego também, que estão sendo... eles botam essa fita adesiva no olho para a pessoa não ver, né, evidentemente, não ficar sabendo onde é que é a posição não ficar vendo o que os ucranianos estão fazendo, agora é prisioneiro de guerra. Quando chegar lá na detenção definitiva, eles tiram essa fita, né? É lógico, uma fita adesiva, então a pessoa tem que fechar o olho para botar a fita assim, então mesmo a fita sendo transparente, ele não consegue ver muita coisa ali, né? E tem alguns casos de outros prisioneiros aqui, nesse caso aqui do grupo Wagner, justamente tudo capturado ali na região de Bakhmut, né? Todos esses prisioneiros aí que a gente mostrou, justamente por causa dessa intensidade maior de batalha que teve nos últimos dias, né? E aqui são dois prisioneiros do grupo Wagner falando sobre a taxa de sobrevivência de 2%, né? Ou seja, principalmente o pessoal que é prisioneiro, que é recrutado na cadeia lá no grupo Wagner, né? Sobram muito poucos no final das contas. Esses aqui se entregaram e coisa e tal, estão como prisioneiros dos ucranianos, né? Bom, e tem um outro caso aqui que o Ozint está trazendo aqui para gente sobre também prisioneiros de guerra russos falando sobre a briga lá em Bakhmut. E aqui, esses dois aqui estão contando que da nossa unidade de 83 pessoas, só 2 sobreviveram, né? Ou seja, só os 2 que conseguiram sobreviver nesse grupo deles aqui, ou seja, o que está de acordo com o 2% de sobrevivência lá que o cara está falando, né? Mesmo para tropas regulares russas, né? Ele fala aqui também sobre como é que foi o treinamento deles. Depois que eles foram recrutados na prisão, né, o grupo Wagner leva eles para o campo de Milerovo, onde eles vão ser treinados. Porque lembra, esse pessoal é prisioneiro de crimes comuns, né? Então tem que aprender a lutar, né? Aprender. O que tipicamente um recruta leva um ano fazendo curso para se tornar um soldado e coisa e tal. Um ano não precisa necessariamente, mas alguns meses eles vão fazer esse treinamento em Milerovo, né? Milerovo fica nessa região aqui, ó. É um campo perto da linha de frente, mas ainda em território russo, né? E segundo eles, ali, tudo que eles fizeram lá foi... o treinamento consistiu em cavucar buracos, ou seja, fazer trincheira e outros tipos de trabalho. E aí eles nos levaram para o moedor de carne, ou seja, não teve nenhum treinamento de soldado real. O que é de se imaginar, né? Esse pessoal aí é realmente para o moedor de carne mesmo.
Bom, falando sobre a situação lá em Bakhmut, né, o Kianin, ele falou sobre a situação, nota que ele não está mais em Bakhmut, tá? Ele foi transferido para outra, já foi rotacionado para outra ponte, outra parte da fronte, mas ele está falando sobre, ele tem muita gente, muitos colegas dele ainda estão lá em Bakhmut, então ele tem essa informação. E ele fala aqui que os assaltos, né, o moedor de carne continua ao longo da linha da estação ferroviária e no distrito de Avantgarde, né? Ali são batalhas muito ferozes, muito quentes, dia e noite na cidade. Muita artilharia, muita aviação. É um dia realmente muito quente, né? E também Bakhmut, Konstantinivka, Druzhivka, Sloviansk, Kramatorsk, está todo mundo ainda nas mãos dos ucranianos. Enfim, no sul, os idiotas lá dos russos atacaram, mas foram destruídos pelos ucranianos e tiveram que retrair. No norte, eles continuam chegando em linhas, como linhas de baratas, mas a artilharia nossa também destrói um monte deles o tempo todo, né? Enfim, e diz também que o VDV tá morrendo, tal como os orcs lá dos Wagner, né, do grupo Wagner. Enfim, está de acordo com o que a gente viu, né? Agora, o que chamou muita atenção foi essa explosão aqui, ó. Uma explosão que dá para ver, uma explosão muito grande. E chama atenção também por ser uma explosão para cima, né? Porque tipicamente quando você tem uma explosão de uma bomba, de um obus, a ideia é que aquela bomba caia e exploda para os lados, de forma a atingir o máximo de área em torno dela, causar o máximo de dano no inimigo. Essa explosão foi uma explosão muito para cima. E aí, o que está dizendo isso daqui? Isso aqui foi liberado pelos russos, dizendo que era um bombardeio deles contra posições ucranianas lá em Bakhmut. Então os russos teriam lançado uma bomba e feito essa explosão aí. Mas os ucranianos estão dizendo que não. Que isso daí era um prédio que eles abandonaram, os russos entraram, como eles têm feito com muita frequência, eles têm dinamitado, né, têm colocado explosivos nos prédios, e daí quando os ucranianos saem, quando os russos entram, eles vão lá e detonam os explosivos, causando a demolição do prédio. Minha opinião, ninguém sabe. Está um lado falando uma coisa, outro lado falando outra. Isso aqui parece muito mais uma demolição, uma carga explosiva, do que bombardeio qualquer, né? Como eu falei, bombardeio tende a se espalhar mais para os lados, justamente porque o interesse, né, o desenho da bomba é causar danos para os lados, né? E essa explosão aqui foi uma explosão muito para cima, muito mais provável uma demolição mesmo, né? Enfim, isso aqui aconteceu na zona cinza, tá? Deixa eu explicar para vocês aqui aonde exatamente aqui em Bakhmut. Essa explosão aconteceu, ó, aqui, ó, nessa estrada aqui, nesse quarteirão aqui. São esses prédios altos que tem aqui nessa região. Aqui nesse mapa está marcado como já dominado pelos russos isso daqui, mas a verdade é que desde do estádio aqui do Avantgarde, né, que os russos tinham conquistado há um tempo atrás, e depois os ucranianos fizeram um contra-ataque aqui no sul, retomaram essa área. Essa área aqui ainda está marcada como zona cinzenta, tá? Ou seja, não se sabe quem é que está dominando aqui, né? Eu acho que o mais provável, principalmente sabendo que hoje os ataques russos estão mais próximos da linha férrea aqui, né? É possível mesmo que tenha sido exatamente os ucranianos saíram do prédio, deixaram os explosivos, os russos entraram e os ucranianos dinamitaram o prédio. Me parece a explicação mais óbvia disso daí. Aqui está a visão do Noel dessa região, então só para mostrar aqui, tá vendo? Essa área aqui circulada de pontinhos pretos aqui é uma área que está na área cinza, mas os ucranianos, os russos devem ter chegado, por quê? Porque eles já estão aqui perto da estação, já estão brigando aqui. Ele coloca aqui, ó, que é provável que forças russas já controlem essa área aqui, devido a avanços recentes. É justamente o local onde foi explodido o prédio aqui, né? E, segundo eles estão dizendo, as forças russas estão já batalhando na estação de trem, junto aqui da linha de trem nessa região. Ou seja, elas teriam avançado aqui, né? Aqui tem uma praçazinha aqui na frente, coisa e tal. E os ucranianos estariam defendendo já a estação de trem propriamente dita aqui, né? Agora, lembra, esse tipo de coisa sempre tem muito vai e volta, né? Idas e vindas e coisa e tal, então não quer dizer muita coisa. Outro ponto importante, essa área mais clara aqui em Bakhmut
é uma instalação do exército, tá? Do exército ucraniano. É lógico, já não tem grandes coisas aqui, como todo o resto da cidade de Bakhmut já está destruído, mas como é uma instalação militar, é esperado que os ucranianos façam uma proteção mais alta disso daqui. Por isso, justamente, que eles estão tentando defender aqui a linha férrea, né? E usando esses prédios mais altos aqui e esses prédios mais altos aqui, justamente para ter uma posição defensiva e evitar que os russos cheguem nessa área militar aqui no centro de Bakhmut, né? Enfim, a situação lá é a que a gente está vendo normalmente, né? É o objetivo ucraniano normal, atritar as forças russas ao máximo. Isso é o que eles pretendem mesmo e estão conseguindo fazer isso. O fato dos russos estarem conseguindo avançar alguma coisa, estão avançando muito devagar, tudo indica que não vão conseguir tomar Bakhmut em momento algum, porque cada vez mais que eles avançam, mais eles se enfraquecem, né? A ponto do líder do grupo Wagner, o Prigozhin, colocar um artigo na imprensa russa falando sobre, olha só, para as autoridades e para a sociedade como um todo, hoje é necessário colocar algum tipo de ponto final, né, nessa operação militar especial. A opção ideal é anunciar o fim da operação militar especial, avisar a todo mundo que a Rússia conseguiu atingir os resultados que ela tinha planejado, e, de fato, isso aconteceu. Vai ser difícil explicar isso, que eles estavam falando que iam tomar Bakhmut, que iam tomar Donetsk inteira até o final de março, não tomaram, iam tomar Bakhmut até dia 14 de abril, não tomaram. Mas enfim, o que ele está falando assim, ó, deixa para lá, né? Vamos fingir de conta que a gente já fez todos, conseguimos tudo que a gente queria. Nós destruímos uma grande quantidade de soldados das Forças Armadas ucranianas, então a gente pode dizer para nós mesmos que nossas tarefas nessa operação militar especial foram completadas. Ou seja, o que ele está querendo? Vamos parar de tentar avançar e vamos focar na defesa dos territórios que eles conseguiram. E isso é a primeira parte, a primeira realização importante dos russos, perceber que eles não conseguem avançar mais. De fato, eles tentaram nessa ofensiva de inverno avançar em vários pontos da linha de frente, não conseguiram avançar em lugar nenhum. A Ucrânia segurou todos eles ao mesmo tempo que preparava a contraofensiva aqui, né? Então, nem Bakhmut conseguiram tomar. O que ele está falando agora é vamos focar em segurar os territórios que a gente já conquistou e evitar, tentar avançar mais, né? O problema disso é que essa é só a primeira coisa que eles têm que perceber. Isso eles já estão percebendo. Vão perceber em seguida que nem manter esse território eles conseguem também, né? O Dmitry traz aqui um caso de uma voluntária russa, Anastasia Kachevarova, em que ela parece que agora, depois de 14 meses nessa guerra, ela descobriu que a moral dos soldados russos está baixa porque eles não sabem por que eles estão lutando. Isso a gente falou aqui no terceiro dia dessa guerra, né? Olha só, ela fala aqui, ó, sobre 500, que é o código que eles usam para soldados que desertam, né, que fogem da guerra, e a moral dos soldados. E aí ele fala sobre um monte de coisa, que a gente tem muito problema, muitos soldados estão fugindo, se entregando, muitos estão tentando chegar no hospital, tentando se ferir. E aí ele fala, qual é o problema? Por que você não tem uma grande moral no soldado russo, né? E a primeira coisa que ela fala aqui embaixo, deixa eu tirar minha cabeça daqui. Não tem ideologia. Cada soldado tem que imaginar por si próprio por que ele está lutando na guerra, né? Ele chama aqui Rohols, né? São os ucranianos, né? Isso é um termo ofensivo para os ucranianos, que é usado pelos russos. Os ucranianos têm tudo fácil, de forma simples, né? Os russos são os agressores, nós estamos lutando por nossa terra. Nós não... ela fala nós aqui, russos, né? Os russos não têm uma ideia de oposição, não tem, e é isso que a gente fala desde o início, né? Os ucranianos sabem pelo que eles estão lutando, eles têm uma consciência disso. Isso é o mais importante de tudo, é o fato de estarem defendendo a sua terra. Os russos têm que imaginar por quê, porque na verdade a Ucrânia não agrediu a Rússia, não ameaçou agredir a Rússia, não tinha nenhuma indicação de que agrediria a Rússia, então os russos não sabem por quê que eles estão lutando de fato, né? E isso é um problema moral muito grande. Ela fala também sobre o sistema de punição e recompensa que não funciona, que o Estado prometia uma coisa, mas a realidade é diferente, tem soldados russos que não estão recebendo pagamentos e coisa e tal. Olha só, num grande exército, numa grande tropa, sempre você vai ter problema de pagamento, problema de recompensa, isso é inevitável. O grande problema é o número 1 que ela falou. Por quê? Porque o ucraniano ele pensa assim, caramba, tá uma merda isso aqui, não estou recebendo meu salário, mas pelo menos eu estou lutando pela minha terra, eu tenho um motivo para estar aqui.
O soldado russo não, ele fala, caramba, eu vim para cá, não estou recebendo pagamento, não estão me indicando nada, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Isso não tem como você manter a moral da tropa nessa situação, né? E eles colocam também aqui sobre o respeito por autoridades, tantos comandantes e generais que têm feito besteira, que o pessoal não respeita mais eles, e também a falta de rotação, que é o último ponto que ela coloca aqui, que os russos não estão sendo rotacionados, então ficam o tempo todo na linha de frente, evidentemente acabam se sentindo com a moral muito baixa, né? E o pessoal aqui está brincando, falando assim, como é que nós vamos derrotar os ucranianos? Ela usou aquela gíria, né, que é ofensiva para os ucranianos ainda. Como nós vamos derrotar os ucranianos se nós nunca ganhamos uma guerra sem a ajuda deles, né? E isso é verdade, né? Se você olhar na história russa, todas as grandes guerras que os russos ganharam na Segunda Guerra Mundial e coisa e tal, sempre era na verdade o Império Soviético, era a União Soviética, né? Ou então o Império Russo. Em ambos os casos incluía a Ucrânia, né? A Ucrânia estava lutando do lado dos russos. E, de fato, a região da Ucrânia, quando fazia parte do Império Russo, quando fazia parte da União Soviética, sempre teve uma fama de ter bons guerrilheiros, bons soldados, né? Os cossacos, os tatars, são todos daquela região e da região do Cáucaso ali do lado, né? Então, realmente, o pessoal está preocupado com isso daí. Tem que se preocupar mesmo. O Instituto para Estudo da Guerra traz um monte de informação aqui, começa falando da China, da Rússia tentando cantar a China, e agora você sabe, né, o Lula está lá tentando também entrar nesse clubinho aí, fingir que é pessoa importante, que vai juntar China e Rússia contra o Ocidente. A gente vai se ferrar tanto nisso. Enfim, e fala também sobre as brigas internas, fala sobre o Prigozhin, que claramente está querendo explorar a falha militar russa, ou seja, ele está querendo se colocar... Repara o que ele está falando agora, ele está dizendo esse negócio de que não temos que parar de tentar avançar para preparar a defesa, justamente para quando vier a contraofensiva ucraniana e os russos perderem muito território, ele poder falar, olha só, eu avisei, era hora de segurar, né? A gente não precisava ir para frente, temos que segurar o território. E eles trazem algumas coisas importantes aqui, até no próprio movimento nacionalista russo, já tem muito russo falando que talvez fosse bom a Rússia perder essa guerra mesmo, porque isso dentro da grande batalha entre a Rússia e o Ocidente, perder essa guerra poderia ser benéfico, porque a Rússia ia tomar uma lição, ia se preparar melhor para a próxima guerra e coisa e tal. Ou seja, o pessoal já está começando a entreter esse tipo de possibilidade de saída, né? E certamente já tem muito Silovik, muita gente que apoia esse pessoal que está balançado já nessa direção, né? Eles falam aqui também sobre o Igor Strelkov, ou Igor Girkin, né, que está sendo... Algumas pessoas estão dizendo que ele está sendo processado por criticar o Putin, mas ele falando que não está não. E realmente ele tem proteção de Silovik, né, de pessoa importante lá. E o próprio Prigozhin parece que está querendo pressionar o Girkin, né? O Prigozhin deu uma declaração falando que se o Igor Girkin for preso, ele não vai aceitar o Igor Girkin dentro do grupo Wagner como prisioneiro, né? Olha que curioso isso. Enfim, as brigas internas lá do pessoal, né? Agora, o mais interessante aqui é justamente que a Rússia cancelou os desfiles do Dia da Vitória por falta de tanques militares, né? A gente viu que várias cidades cancelaram os desfiles militares patrióticos. Em Moscou certamente vai ter, mas em várias outras cidades, Belgorod cancelou, Kursk cancelou, lá na Crimeia eles costumavam fazer também, Simferopol também foi cancelado, e provavelmente vai ter apenas em Moscou, e embora eles tenham dito, os russos tenham dito que era por questão de segurança, a gente sabe que não, porque não tinham condições de fazer isso mesmo, e agora a gente está sabendo que parece que o grande problema é a falta de tanques, né? Aqui, ó, o governador de Belgorod disse que o desfile também não seria realizado para não provocar um inimigo com um grande número de veículos e soldados. Como se tivesse. Bom, o general SVR aqui está trazendo mais informações aqui de que o Gerasimov estaria mesmo planejando, esperando a morte do Putin, né? A visão do pessoal é que a elite militar russa já está toda preparada para o fim da guerra, para acabar com essa operação militar especial, só que eles não conseguem fazer isso enquanto o Putin estiver dando as cartas, e o Putin, como diz o general SVR, a gente não sabe se é verdade ou não, né? O Putin está com um câncer muito sério e coisa e tal, é questão de tempo, eles estão esperando o Putin morrer.
E eu acho isso muito triste, porque no final das contas um monte de soldados está morrendo de ambos os lados lá na Ucrânia esperando esse velho morrer. Pô, mata o velho de uma vez, pô, resolve esse problema rápido aí, né? Eles falam aqui sobre que o Putin ficou chateado quando um deadline não foi cumprido, né? As tropas haviam prometido tomar Bakhmut até dia 14 de abril, dia 14 de abril foi ontem, não tomaram. Então agora parece que o novo prazo é fim de abril, então até final de abril tem que tomar para poder comemorar no dia 9 de maio, o dia da vitória e coisa e tal. Mas não vai tomar também. Ele conclui aqui, ó, Gerasimov e até o Shoigu já estão certos da derrota do exército russo lá na Ucrânia e inclusive da perda da Crimeia. E o Gerasimov tem estado muito com o Patrushev recentemente. Então, num círculo fechado, quando foi perguntado, baseado no que está acontecendo agora, o que vai acontecer no front, o que ele espera por, o Gerasimov disse, a gente está esperando só para aquele filho de uma coisa morrer, para essa coisa toda acabar, né? Ou seja, em círculos fechados, o que ele disse é isso, a gente só está esperando o cara morrer para encerrar essa coisa toda. E se o Gerasimov está pretendendo esperar, outros aparentemente não têm essa pretensão, não. Ih, caramba. Bom, tomara, a gente sempre fica torcendo para estar certo isso daqui. E de algumas coisas ele já acertou já, mas tem muita coisa que ele erra também. Então não vale a pena confiar muito nisso. Bom, saiu essa reportagem aqui lá na Ucrânia falando um dado muito interessante, que 82% dos feridos ucranianos voltam para o campo de batalha. Isso é um número muito importante. Porque, lembra, sempre que a gente fala a questão de mortos e feridos, né, um grande número de feridos não são ferimentos incapacitantes. É lógico, mortes. E ferimentos incapacitantes a pessoa não tem mais como guerrear. Mas tem um grande número de ferimentos que são passíveis de serem retornados, né? E a Ucrânia parece que consegue um nível muito alto disso, de forma geral, entre o pessoal que é ferido. Uma grande quantidade volta para a frente de batalha. É realmente impressionante. Muito mais do que os russos. Os russos, ao contrário, como eles não têm interesse em lutar de fato, quando tem um ferimento, eles torcem para isso. Vai ficar no hospital o máximo de tempo possível, né? E a maior parte dos ferimentos é explosão de mina. Explosão de mina ainda é a maior parte dos ferimentos que o pessoal tem que enfrentar lá na Ucrânia. Esse vídeo aqui é interessante. Esse vídeo aqui, isso aqui é o lançamento dos mísseis Neptune, que foi feita lá ano passado, no dia 13 de abril de 2022, que afundaram o Moskva, né? Então a Ucrânia só agora lançou o vídeo do lançamento. Esse daqui foi o vídeo do lançamento. Esse aqui é o míssil que afundou o Moskva. Então eles agora acham que já não tem mais necessidade de manter segredo. A essa altura os russos já sabem qual é a arma usada, né? Aí os dois mísseis Neptune, né? Esses mísseis eles saem no ar. Esses foram os dois mísseis, esse foi o lançamento que destruiu o Moskva ano passado, né? E bom, no final, infelizmente a gente tem que falar disso, mais besteira do Lula falando lá na China, né? Mais uma vez esse paspalho envergonhando todos nós brasileiros aqui com essa lambança que ele está fazendo, esse alinhamento automático com o pior que tem no mundo, né? Tá lá na China e aí, para servir de moleque de recado do Putin, falando que não, que a guerra só interessa aos Estados Unidos e a Europa. Que coisa de idiota. O Lula é um tapado, é pior do que um tapado. Se ele fosse só um idiota, não tinha tanto problema. Ele é mais do que isso, ele é um idiota corrupto. Ou seja, ele quer corromper o Brasil. É uma tristeza esse tipo de coisa. Eu fiz um vídeo sobre isso ontem, falando que agora a grande estratégia do Lula está sendo apostar no anti-americanismo, né? E tem muita gente realmente focando nesse ponto do anti-americanismo aqui no Brasil, de que não, que a gente tem que fazer uma moeda dos BRICS, que não temos que alinhar os Estados Unidos, por que a gente tem que usar dólar e coisa e tal para comprar petróleo? E cara, não tem, ninguém é obrigado a usar dólar para comprar petróleo. O Lula, vai lá na Arábia Saudita e oferece real lá, os caras aceitar, não tem problema nenhum, ninguém é obrigado a comprar com dólar. O fato é que quem quer vender quer receber em dólar. Então, no final das contas, é difícil você comprar qualquer coisa no comércio mundial que não seja em dólar. Fora acordos específicos entre dois países,
como parece que o Brasil está fazendo com a China aí, acho perfeitamente válido isso, de trocar yuan para o real no comércio entre os dois, perfeitamente válido, mas o fato o comércio mundial é dominado pelo dólar porque o dólar é a moeda que todo mundo confia no final das contas. Por mais que o Biden tenha feito um monte de besteiras, tenha realmente depreciado o valor do dólar, a capacidade, a estabilidade do dólar ainda é insuperável em termos históricos. Então todo mundo ainda prefere o dólar do que outras moedas. A questão não é que é obrigado a usar dólar. Ninguém é obrigado a usar dólar. O ponto é esse. Esse pessoal está investindo em anti-americanismo. Infelizmente, aqui no Brasil, isso tem um campo muito fértil. Tem muita gente aqui no Brasil que, sei lá por que motivo, é contra os Estados Unidos, acha que os Estados Unidos é o grande mal do mundo e coisa e tal, e está caindo nessa conversa. Vão acabar apoiando o Molusco. É o caminho final, é o objetivo do Lula, é isso. Está mais do que claro com essa mudança dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.